Se um grupo de líderes da base governista passou a cogitar, segundo uma apuração que foi publicada pela jornalista Bela Megali do jornal O Globo, de se criar uma CPI apenas com membros do Senado para tentar controlar esse colegiado. Então seria uma estratégia do governo para tirar a possibilidade de uma CPI mista que teria, como o nome já diz, senadores e deputados, que é o que busca a oposição, que são as assinaturas que foram coletadas pela oposição para que isso acontecesse, e discutir isso apenas no Senado, onde o governo teria, de certa forma, mais proximidade, maior possibilidade de articulação. Gustavo Segré, como é que você avalia isso e de que maneira que isso poderia cair também como uma avaliação negativa sobre os temores do governo de que uma CPI mista fosse colocada em prática? Por quê? Temer se, segundo ele, o problema não começou nessa gestão. Se a culpa é do Bolsonaro, o que é melhor que fazer uma CPMI, uma CPI, ou 2, ou 3, ou 14, para mostrar que a culpa era do governo anterior. Aí vai ser interessante mostrar que o presidente Bolsonaro alterou a legislação para favorecer sindicatos da esquerda, inclusive sindicatos vinculados com dirigentes do PT. Vai ser bem interessante isso. Qualquer tradução que a gente queira fazer sobre essa notícia é simples. O governo quer fazer uma CPI em que não tenha sangramento em função do resultado dela. É tão simples assim. Mas a sociedade, cada dia que passa, fica mais atordoada com a relação dessa fraude. Tem 2 ministros do TCU que estão muito comprometidos. Um deles, porque ficou 1 ano demorando qualquer investigação. O outro agora apareceu. Um carro, uma BMW, no nome da esposa de um ministro da TCU, na garagem de um dos que está involucrado até o pescoço, o careca do INSS. Pô, o cara chama o careca do INSS, imagina até onde ele está nessa situação. Então, tem muita coisa para ser explicada, nós demandamos essa explicação e que o governo queira atenuar e agora modificar, porque era contra a CPI. Contra quando a culpa era do governo anterior. Pô, que desperdício de oportunidade. Não, tem que fazer, tem que investigar e, por favor, justiça. Os corruptos têm que ir na cadeia e passar muito tempo na cadeia. O problema não é de segurança, o problema é de impunidade. Ô Piperno, como é que você avalia essa estratégia que estaria sendo montada? Olha, se for realmente verdade isso, é uma péssima estratégia. Essa CPI, ela tem que ter liberdade irrestrita para investigar absolutamente tudo, porque, inclusive, é uma oportunidade de se chegar também até os dutos por onde escapam bilhões e bilhões de recursos pagos mensalmente na forma de benefícios. Ela não pode ficar restrita apenas a essa questão das aposentadorias, que por si só já é um escárnio. E tem que ter, claro que sim, gente da oposição, é óbvio que tem que ter. Oposição que inclusive tomou a iniciativa de convocar essa CPI, então inclusive do ponto de vista moral não é defensável que se exclua esses parlamentares. Eu, por exemplo, se fosse do governo, eu já de cara questionaria os senadores Alci Lucas, né, que foi um programa, se eu não estou enganado, da CNN na semana passada, e ele disse textualmente o seguinte: eu levei no gabinete de transição do presidente Bolsonaro, em 2018, a denúncia lá de que já estavam ocorrendo fraudes de mais de 70 milhões de reais. Identificaram para ele lá. E ele levou. Aí ele falou, e aí depois disso, então, foi editada lá a MP, enfim. E aí um outro parlamentar perguntou para ele, mas escuta, pera lá, então o senhor sabia que tinha fraude, o senhor comunicou ao presidente, por que naquele momento também não foi tomada nenhuma medida policial? Então, há muitas dúvidas em relação a essa teia toda que se iniciou lá atrás. Então, tem que haver investigação das 2 casas e parlamentares da oposição e do governo. Ô Zé Maria Trindade, eu queria que você explicasse para a nossa audiência como é que são essas estruturas aí. Por que o governo teria mais força no Senado e uma preocupação maior em relação a uma CPI mista que entraria também ou misturaria a Câmara com o Senado? Pois é, tradicionalmente os governos se dão melhor no Senado porque os senadores têm um mandato maior, são mais distantes ali do dia a dia do eleitorado e principalmente são senadores que, vamos dizer assim, são mais antigos na política, têm mais negócios, inclusive no governo, então é mais fácil. Então as CPIs do Senado Federal tradicionalmente são mais controláveis. A última grande revelação de um controle de uma CPI foi a CPI da Petrobras,
no Senado Federal, onde toda aquela roubalheira poderia ser descoberta, mas houve ali pagamento, né, de dinheiro para senadores que na CPI, e inclusive senadores de oposição, na época, né, e a CPI foi controlada. Então é muito mais fácil controlar, são 81 senadores, do que exatamente 513 deputados, onde os parlamentares são mais... existe o termo radical, mas eu não quero usar, né, mas são mais, vamos dizer assim, casados com teses, com metas e com posturas. Os deputados, naturalmente, são assim. Então, é mais fácil. Mas isso é improvável. Primeiro, o requerimento de CPMI já está apresentado. Resta ao presidente do Senado fazer a leitura na primeira sessão do Congresso, né? Se fizer a leitura, obrigatoriamente está criada e pronto, né? Os partidos indicam os integrantes. O partido que não indicar, a mesa pode fazer por ofício, indicar os representantes. E já existem precedentes no Supremo de obrigar o presidente do Congresso a instalar a CPMI. Na Câmara, não, porque na Câmara o regimento é claro. Só podem funcionar 5 CPIs e a fila tem 11 CPIs. Então é possível controlar na Câmara. Mas essa mista, só um acordo com a oposição, que eu acho muito difícil, é que poderia evitar a instalação desta comissão mista. E já há precedentes também de funcionamento de 2 CPIs, uma CPMI e uma na Câmara dos Deputados, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Agora, sobre essa história do INSS, eu já conversei tanto sobre isso, ouvi tanto, e já sabia de algumas irregularidades, mas todos achavam que eram irregularidades pontuais, quer dizer, um erro, alguma coisa assim, né? Eu ouvi do INSS, por exemplo, que tem uma dessas entidades que tem 6 reclamações. Então, assim, se tem 6 reclamações, pode ser um erro, ou, vamos dizer, um funcionário lá, o funcionário que inseriu um nome errado e tal. Mas quando se vê tanto assim, se transforma num crime coletivo. E aí já entra pelo lado cultural. É achar que um roubo assim não é roubo sim. Então, assim, às vezes, empresários, eles desafiam e desacatam, descumprem o Código de Defesa do Consumidor com a maior tranquilidade. E quando se descumpre o Código Penal, ou seja, alguém rouba, que absurdo, descumpriram o Código Penal. Eu acho que não. Roubo é roubo em qualquer situação. Então, essa condescendência é porque todo mundo reclamava. Os aposentados, olha, estão descontando, e era uma dificuldade para evitar o desconto. Ah, mas é mais ou menos. Aí, quando vira o tamanho do rombo e do roubo, aí todo mundo assustou. Ah, todo mundo sabia, mas achava que era uma situação pequena. E não um rombo desse tamanho e tão organizado. Fala, Gani. Olha só, eu acredito que se você colocar muita resistência para a criação de uma CPI ou uma CPI apenas no Senado e não uma CPI mista, uma CPI na Câmara, você está passando um recibo, né? Você tem algum atestado de culpa aí, pelo menos você passa isso. Então veja, o governo já está com uma imagem muito desgastada perante todo esse escândalo de corrupção no INSS. Por quê? Porque estourou agora, porque as cifras bilionárias aumentaram a partir de 2023, porque o destino final foram os sindicatos, pelo menos até agora o que a gente sabe. Eu ainda acredito que o destino final foram para políticos, mas houve participação dos sindicatos, ou seja, foram intermediários. O movimento sindical está muito ligado aos partidos de esquerda, enfim. Então veja, uma forma de você reverter isso, essa imagem já desgastada perante a população, seria justamente apoiar uma CPI, apoiar uma ampla investigação. Caso contrário, fica aparecendo aos olhos da população que tem ali algum recibo, né, algum atestado de culpa.